Fala pessoal, beleza? Como é que vai? Então, vou aqui começar a fazer este novo vídeo aqui para apresentar o fechamento do mês de abril na conta real, né? Depois aí do furacão aí que passou na bolsa no mês de março, né? Com 6 circuit breakers e tudo mais, a gente retornou em abril e fechamos aí o mês de abril operando e agora eu vou apresentar o resultado aqui, beleza? Primeiro, ó, vamos ver as operações do mini índice. Na esquerda ali tá todas as operações que nós fizemos, todos os dias, né? Um dia que tá, alguns dias não tiveram operação, tá marcado como sem operação. E aqui no gráfico a gente vê que a gente começou o mês subindo, até mais ou menos ali o dia 13, dia 14, e depois o mês deu uma virada para baixo, voltou a pegar um ganho aqui, e voltou para baixo, terminando o mês com menos 200 pontos, um rendimento aí de menos 4%. Isso foi o que eu fiz na minha conta. Eu sei que tem algumas pessoas no grupo que estão usando robô, que teve uma operação que deu diferente, deu um ganho a mais e fechou o mês positivo, mas todos devem estar muito perto aqui do 0 a 0. Então foi um mês que ele começou bem e não terminou tão bem assim para o mini índice, certo? A gente teve, então, menos 200 pontos, ganho por contrato, na verdade, foi uma perda de menos R$ 40, rendimento de menos 4%. Negociações 15, negociações com lucro 9, com perda 6, acerto 60%. Então esse foi o nosso resultado no mini índice. Vamos ver agora o próximo slide no mini dólar. No mini dólar também tivemos aqui na lateral as nossas operações diárias, certo? E a gente vem aqui com a nossa primeira operação no dia 6 de abril, ele vem um gain, na sequência uma perda, um gain pequeno, um ganho de novo, uma perda, volta quase no 0 a 0, e aí tem dois ganhos consecutivos e termina o mês com R$ 360. Isso sempre considerando um contrato, tá? Então, em abril fechamos com 36 pontos, R$ 360 de ganho, rendimento de 36%, se considerado R$ 1.000 para operar um contrato de mini dólar. Foram 7 negociações no mês, 5 com lucro, 2 com perda. Então, a nosso acerto aí foi 71,4%. Aqui eu queria ressaltar o que eu falei para o pessoal no grupo. Abril começou, teve uma operação aqui com R$ 175 de ganho. Algumas pessoas na mesma hora entraram. A próxima operação foi uma perda de 180. Então essas pessoas que acabaram de entrar aqui já pegaram uma perda. Perderam e algumas saíram, não mantiveram no dólar. Aí o que aconteceu? Veio 2 ganhos, recuperou e passou o que tinha perdido, e essas pessoas não entraram, ficaram só com prejuízo. Se alguém tivesse entrado aqui de novo, teria pegado a perda. Se a pessoa sai, perde os 2 ganhos seguidos depois. Então é muito importante pensar na decisão e de entrar e se manter. É o que eu falei lá, não é um ganho, não é uma semana, não é um dia ou uma perda que vai definir o resultado. E sim um mês, 2 meses. O nosso robô é pensado para você ter ganhos consecutivos ao longo do tempo. Então não é... Só que nesse meio de caminho vai ter as perdas também. Não existe uma fórmula mágica que você só ganhe e não tem fim. Então sempre ele vai indo nessa sequência. E o que diferencia de quem vai ganhar e de quem vai perder é quem se manter firme. Certo? Então vamos lá para a próxima. Aqui seria uma amostra da gente operando em os 2 contratos juntos. Quem começou o mês, eu sei que tem gente no grupo que começou com os 2, seguiu firme até o fim do mês, esse foi o resultado. Começou o mês aqui, foi subindo, chegou a bater ali uns R$ 340, teve uma queda quase no 0 a 0, retornou para cima, uma queda de novo e aí
fechou o mês com R$ 320 de ganho. Um resultado muito bom. Um rendimento de 24,6%. Isso considerando 1.300, que é o que eu falei para o pessoal. O dólar, ele foi feito, esse setup, ele é totalmente diferente do índice. Que é para quê? Para não ter o risco de os dois ir mal e os dois irem mal ao mesmo tempo. A ideia é de que quando um for mal, o outro compense com ganho. E foi isso que aconteceu em abril. O mini índice começou bem, mas teve um fim de mês um tanto não tão bom, mas o dólar compensou. Como o dólar foi bem, ele compensou e teve aí um final aí de R$ 320 de ganho no mês. E a ideia inicial era usar os mesmos R$ 1.000 para os dois, mas o dólar ele é mais alavancado que o índice, então ele acaba sendo mais agressivo. A gente teve aí, como o mercado está muito volátil, ele anda muitos pontos em pouco tempo, nós estamos tendo stops maiores. Então teve stop aí de R$ 180, né? E eu sei que ele assusta, né? R$ 180 de uma vez numa paulada é um tanto bom, um tanto grande. Mas vocês vão ver ali que eu vou mostrar a ideia do dólar em um ano. É para ser muito tranquilo, apesar de ter um stop caro, é para ser mais tranquilo. E a ideia de juntar os dois é um compensar o outro quando um vai mal. E isso aconteceu aqui em abril. Dá para ver claramente que o índice não terminou tão bem, mas o dólar compensou e o ganho dele fechou o mês aqui num saldo positivo muito bom. Um rendimento de 24,6%, que é muito, você não vai achar em lugar nenhum. Um negócio que é só para você colocar para funcionar. Não precisa ficar mexendo. Certo? A gente rodou muito teste para chegar nisso. Então é uma coisa pronta, só para pôr e usar. E aí então a gente, mas mesmo assim por causa dele ter uns stops mais caros, a gente levou aí a sugestão de R$ 1.300 para operar com os dois. O ideal seria ali uns 1.500, mas uns 1.300 já está de bom tamanho também. Então continuando aqui. Agora, como a gente teve aquele resultado com o mini índice, que não foi tão bem, ele começou o mês bem, chegou na metade do mês, ele foi para baixo e levou os nossos ganhos no começo do mês. Eu trouxe aqui o gráfico de performance dele em 2019. A gente vê que ele é um gráfico muito bonito. Teu saldo aqui em R$ 1.000, ele vai subindo. Tem um ganho de 4.944, somado com os 1.000, você terminaria a conta com quase R$ 6.000 em 2019, operando todos os dias, do primeiro ao último pregão do ano. Então, 2019 teria um saldo de 24.725 pontos, ganho de 4.945, isso dá um rendimento de 494,5%, uma média mensal de 41,2%. Essa é a média de ganho que a gente espera continuar tendo no mini índice. Tá? Abril não teve, tá? Mas nós vamos chegar lá, vamos ver. Tá vendo aqui, ó? Tem alguns pontos em que ele dá uma travada mesmo em 2019 e a gente vai comparar, ver se o que aconteceu em abril é esperado, se isso poderia ter ocorrido ou se é alguma coisa totalmente diferente. Só para fechar aqui, então, a performance de 2019, foram 305 negociações, 247 com lucro, 58 com perda, um total de acerto de 80,98%. Esse setup que a gente está usando. Eu gostaria de lembrar aqui que eu pego eu pego 2019, que é para ter uma ideia de um ano inteiro, como que seria o resultado desse robô em um ano. E a gente começou em janeiro, a gente pegou um setup pronto, transformou no robô e começou a usar ele. Em janeiro ele deu certo, foi muito bem. E em fevereiro a gente começou a melhorar ele, a gente começou a ver que com o robô a gente consegue fazer muitos testes, fazer
alterar os valores, alterar o setup, alterar o gerenciamento que está embutido nele. E aí a gente foi vendo que algumas coisas poderiam ser melhoradas, o resultado poderia ser melhor se essas melhorias fossem implantadas. E aí veio março e essa turbulência toda na bolsa, a gente achou, estava indo bem o robô, mas a gente achou melhor parar para não correr o risco de vir um circuit breaker e o robô estar posicionado e abrir uma distância muito grande contra. E aí teria uma perda muito grande numa única operação. Então, por isso a gente parou, continuou melhorando, colocando algumas melhorias nesse setup e reabriu ele em abril. Então, por isso que ele está bem diferente do que a gente apresentou em janeiro. Foram todas essas melhorias que foram implantadas aí em 2 meses. A gente rodou ele abril inteiro e vamos continuar maio com o mesmo setup. Ah, tá, mas abril não foi tão bem assim. Por que não melhorar? Vamos lá. Aqui, eu destaquei nesse mesmo gráfico 2 meses, 2 pontos em que ele não foi tão bem em 2019. Esse gráfico aqui embaixo, a gente consegue ver em azul os ganhos e as perdas de cada mês. Então a gente vê aqui que junho foi muito perto do 0 a 0, igual o abril que a gente teve agora. Em outubro foi o único mês que fechou negativo em 2019. E aí aqui está circulado no gráfico, outubro e junho. Dentro desse gráfico aqui são os 12 meses, em conjunto a gente vê que só sobe, mas no detalhe você vê que tem 2 paradas aqui maiores nessa subida. E aí a gente vamos ver aqui esses 2 meses. Junho foi ali perto do 0 a 0, ó, e ele é meio que semelhante ao que nós tivemos em abril. O mês começa com ganhos, vem até aqui mais ou menos no dia 18, e depois disso entra uma sequência de perda e fecha o mês ali perto do 0 a 0. Então foi um saldo de 160 pontos, ganho por contrato de 32, rendimento 3,2. Teve até uma quantidade de acertos aqui, foi grande, 76%, mas foi uma sequência grande de quedas, né? Uma sequência grande de perdas aqui que desceu, levou os ganhos de junho embora. Muito semelhante ao que a gente teve em abril. Só que, aí, se você pegar o junho, vai falar, esse negócio não funciona. Só que olha os outros meses. Foi um mês no meio dos outros que teve que aconteceu isso. No final do mês levou os ganhos embora. E aí vamos ver aqui, ó, comparando os 2 gráficos. Em abril a gente subiu, teve uma quedinha, voltou a subir e depois levou embora no fim do mês. E aqui mais ou menos a mesma coisa que aconteceu em abril. Então a gente teve um mês em 2019 que foi muito semelhante a abril. Isso nos faz ver que tá tudo sob controle. É esperado isso pode acontecer e aconteceu em abril, igualzinho junho de 2019. Então, para mim, tudo tranquilo, continuo com o mesmo setup para o mês de maio, vai rodar do começo ao fim na minha conta o mesmo setup. E aí aqui vamos ver o outubro, que foi o único mês negativo de 2019. Foi um mês que teve uma perda de R$140, rendimento de menos 14%, um saldo negativo de pontos também. O acerto aqui foi mais baixo, 58,33, mas com 14 negociações com lucro e 10 com perdas. Aí você pode falar, mas olha, você teve mais acerto do que perda, mesmo assim ficou negativo. Seu stop está muito grande. Só que a gente testou diversas vezes stops menores. Se você coloca stops menores, a sua quantidade de acerto vai lá para baixo. Aí você vai ter muito mais perda do que ganho, porque os stops menores ele vai atingir o stop muito mais vezes. E aí você vai ter resultados negativos. Por isso que o stop é maior que o ganho, só que você vai ter
quase sempre mais ganhos que stop. Certo? E aqui vamos pegar o melhor mês lá que a gente viu no gráfico, que é aqui dentro desse gráfico a gente destacou agosto, que a gente dá para ver aqui que teve o maior número de acertos, foi onde a barrinha azul chegou mais alta. E a vermelha também foi tanto alta, se eu não me engano foi a terceira mais alta, só que os ganhos bateu mais alto ainda, né? Que foi mês de agosto. Então, agosto, a gente começa o mês, vai ganhando aqui até o dia 9. A partir daí ele ameaça cair, desce um pouco aqui, acho que talvez metade do que tinha ganhado. E depois ele entra numa sequência grande de ganho aqui. E termina o mês com um ganho de R$ 599. 2.995 pontos, rendimento de 59,9%. Algo realmente muito grande, muito bom. E aí, por isso que a gente continua. Por isso que eu vou manter esse setup ligado. Porque eu sei que esse mês vai vir, vai chegar e a gente vai levar tudo aí pro bolso, pra conta nossa aí. Certo? Então foi um mês com 25 negociações, 20 positivas, 5 negativas, total de acertos de 80%. Agora vamos ver o gráfico de performance do mini dólar. Como eu falei, ele é um setup diferente do índice. Ele faz muito menos negociações. É esperado que ele faça poucas negociações por esse setup. E tanto é que aqui é o gráfico de performance dele, a gente vê que ele também praticamente só sobe o ano inteiro. É um saldo de 237 pontos. Isso dá um ganho de R$ 2.375 em um ano. 237%, uma média mensal de 19,8%. Então ele fez apenas, em 2019, 40 negociações. Dessas 40, 36 com lucro, apenas 4 com perda. Então é 90% de acerto esse setup. E aí a gente pode comparar aqui o que aconteceu. Ele teve 4 perdas em um ano. Nosso teve 2 esse mês. Só que o setup do mini dólar, a gente alterou ele no meio do mês. Não sei se vocês lembram, no dia 15, a gente fez uma alteração, adicionou um filtro. Esse filtro foi apenas um filtro de horário. E em 2019 ele tinha um pouco mais de negociações, acho que 44, se eu não me engano, e 6 com perdas. Com esse filtro, ele diminuiu para 40 negociações, mas apenas 4 com perda. Apenas 4 dessas negociações com perda. Isso levou nosso rendimento mais para cima. A gente começou a ganhar mais, negociou menos, mas ganhando mais porque tem menos perdas. E esse setup tiraria também um desses stops que a gente teve em março. A gente levou 2 stops no mini dólar. Com esse filtro novo seria apenas um em março. Então a gente confirma que ele funcionaria bem. Para março não, desculpa, em abril, né? Que acabamos de fechar. Então a gente vê que ele funciona. Ele foi bom para 2019 e foi bom para o nosso mês atual. Então a gente implementou ele no meio do mês e vamos manter ele rodando aí com esse filtro novo. Certo? Então seria apenas um stop em abril, mas como foi 2 na conta real, a gente está contando 2. Que o stop foi antes da gente implementar esse filtro. Mas aí, continuando, vamos lá. A gente destaca aqui, ó, a gente coloca aqui também como foi os meses, cada mês no setup do mini índice 2019. A gente vê que tem mês aqui que só tem ganho. A maioria deles. São 8 meses só com ganho. E aí 4 desses meses teve stop. E fevereiro só teve negativo. Não teve nenhuma operação positiva. E a gente destacou aqui, ó, juntou os dois aqui, janeiro e fevereiro.
E destacou aqui um mês que teve um stop, mas que foi positivo e os ganhos aqui foram atingiu o ponto bem alto aqui, acho que foi o maior, sabe? As operações negativas somaram a quantidade positiva, somou quantidade maior. E vamos analisar esses dois pontos aqui. O primeiro ponto foi janeiro e fevereiro. Eu separei aqui o gráfico mesmo, né? Mas separei aqui. Então, janeiro ele teve apenas uma operação e foi negativa. Então, foi um mês que fechou negativo. Em janeiro, ele teve 3 operações positivas, uma negativa. Janeiro fechou positivo. Você começa aqui com 1.000, sobe, 1.240, desce para 1.070, se eu não me engano. E depois vem em fevereiro, leva embora e deixa negativo. Se você pegar só esses 2 meses, vai falar, esse setup não funciona. Por que eu vou usar isso? Isso aí não serve. Só que aí se você pegar só os 2, você não leva os demais. E aí você para de operar e vem março, só positivo, abril positivo, 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 termina de fecha o ano positivo. Então por isso que eu falo, não leve em conta apenas uma semana, apenas um stop. Tem que ver o montante total. O que você está esperando com esse setup? O que você espera que ele faça? E aí você analisa se o que aconteceu está dentro do esperado ou não. E aí, ó, mesmo com apenas 4 stop, os 2 aconteceram na sequência. Isso que é o pior ainda em 2019. Veio um atrás do outro. E levou todo o ganho de janeiro embora e terminou fevereiro negativo. Então, nesses 2 meses, foi menos 9,5, menos R$95, menos 9,5 pontos. 5 negociações, 3 com lucro, 2 com perda. As 2 com perda que levou as 3 positivas embora. E aí você pode achar que esse negócio não funciona e não pega um mês igual maio. Que você começou o mês, teve um stop, depois teve 4 positivas e fecha o mês com R$300 de ganho. Foi semelhante, ganho foi semelhante ao que a gente teve em abril. A gente teve stop no mês, mas fechou o mês positivo com ganhos. Certo? Então, por isso que eu falo, decidiu por entrar, se mantém por um bom tempo operando. Por isso que eu recomendo colocar na Robo na nuvem, que não é para esquecer de ligar, para ter problema com a internet, queda de energia, seja o que for, para deixar ele rodando e pegar todas as operações. Certo? Então é isso. Esse é o que a gente espera para o dólar. Que ele suba, pode ter algumas paradas no meio, mas que ao longo dos meses vai trazer lucro para a gente. Um lucro muito bom, muito maior do que eu conheço aí disponível no mercado. Eu não conheço nada que chegue perto disso. 19% ou 40% que está no mini índice. Aqui agora nessa parte, eu trouxe um comparativo das operações 2019, mês a mês nos 2 ativos. E qual seria o resultado operando os 2 juntos durante esses meses, certo? Aqui essa porcentagem individual seria considerando R$1.000 para operar sozinho no mini dólar, R$1.000 para operar sozinho no mini índice. E aqui com R$1.300 operando um em cada um, certo? Que é a recomendação aí que a gente traz para operar os 2 contratos junto. E aqui eu destaquei em vermelho o mês que o mini dólar foi negativo, o mês que o mini índice foi negativo e o mês que o mini índice ficou perto do 0 a 0, que foi igual ao nosso mês atual, de abril. E aí a gente vê que somados os 2, o mini dólar negativo, o mini índice foi positivo, o mês fecha bem. Mini índice perto do 0 a 0, mini dólar foi bem, mês fecha bem. Mini índice negativo, mini dólar positivo, mês fecha positivo. E aqui você pode ver, mês a mês somado,
quais são os rendimentos, considerando 1.300 para um contrato em cada um. E a gente tem aqui 2019 como abril o melhor mês, dando 82,5%. Então, são valores de rendimento bem altos. São resultados muito bons. E é isso que a gente espera que o robô vai fazer, e ele vai fazer. Ele mostrou aí abril, nosso abril foi parecido com junho de 2019. E tá tudo certo. Tá tudo dentro do esperado. Vamos começar maio agora, rodando com os 2 contratos, com mini índice, com mini dólar. Tenho certeza aí que maio vai fechar positivo também. Quem sabe igual um abril aqui de 2019. E a gente vai ter ganhos aí em todos os meses. E aqui, ó, trazendo de novo o resultado de abril. Na verdade é abril aqui, tá escrito maio, mas é abril. Maio ainda vai começar, né? Isso aqui, ó, isso aqui não é mais teste, isso aqui não é projeção. Isso aqui tá na mão. Esse ganho tá na mão, esse ganho é nosso. Ele manteve firme comigo aí de 5 de abril até 30 de abril. 5 de abril, o dia que nós retornamos para a conta real. Teve aí um rendimento de 24,6%. Um ganho aí de praticamente 25% dos R$ 1.300. Isso aqui tá na mão, isso aqui já era nosso, certo? Então é isso aí, pessoal. Vou encerrar o vídeo aqui, já tá bem longo. Qualquer dúvida, me chamem, pode falar comigo. E tamo junto aí, beleza? Valeu, abraço, até mais.